Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem contigo? Eu sou o João Duarte e este é mais um devocional Café com Bíblia. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre oração. Mateus, capítulo de número 6, o versículo também é o versículo 6. Assim está escrito: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em segredo, te recompensará. Antes de eu seguir aqui, deixa eu avisar você, meu amigo, você, minha amiga, que ainda não é inscrito neste canal. Palavrinha vermelha aqui embaixo, escrito inscreva-se. Inscreva-se e você vai cooperar com o nosso canal. Seguindo aqui na nossa reflexão, eu quero falar sobre um assunto muito importante e eu provavelmente levarei alguns vídeos falando sobre o assunto. Eu quero falar sobre a nossa forma de diálogo com o Senhor, que sempre foi, sempre será através da oração. Muitas pessoas têm ignorado o fato dessa ferramenta maravilhosa que é a oração. Mas eu preciso alertar você que está assistindo a este vídeo que não existe uma outra forma de conexão a Deus senão através da oração. Quando nós falamos de oração, é óbvio que já vem à nossa mente a tão famosa, conhecida oração do Pai Nosso. No entanto, vale ressaltar que em nenhum lugar da Bíblia você vai achar uma oração com esse nome, oração do Pai Nosso. Não vai achar. Na verdade, é uma oração onde os titulistas da Bíblia decidiram colocar a oração dominical, Pai Nosso e outras nomenclaturas que devem haver por aí. No entanto, essa oração é uma oração modelo que Jesus ensina aos seus discípulos. E quando Jesus ensina essa oração, o objetivo de Jesus é mostrar para os seus discípulos o caminho que eles deviam trilhar quando fossem orar. Não é que Jesus ensina essa oração e deseja que os discípulos fiquem repetindo exatamente essa oração. Não, essa não é a intenção de Jesus. Até porque ele mesmo diz que quando nós formos orar, não é para ficarmos usando de vãs repetições. Se o que Jesus quis foi então deixar um modelo de oração, então nós vamos discorrer sobre que tipo de modelo é esse que Jesus deixa aos seus discípulos. Que tipo de oração é essa? Reforço ainda a você que a oração, diferente do que muita gente pensa, não é um canal de petição. Ou seja, muita gente tem na oração uma via de pedidos. Parece que a oração é ali a ouvidoria da prefeitura onde você reclama e alguém vem te atender. Não, a oração é um meio de diálogo. Diálogo normalmente acontece sempre com duas ou mais pessoas e no diálogo todos falam. Isso significa dizer que se a oração é um meio de diálogo, você fala, mas Deus também fala. Você fala com Deus e Deus fala contigo. Portanto, oração não é um instrumento para você fazer pedidos, mas é um instrumento para você dialogar com o Senhor. Partindo deste princípio, vamos então compreender alguns princípios que Jesus quis ensinar aos seus discípulos quando ele deixa a oração modelo. O contexto em que nós estamos falando é o contexto em que os discípulos de Jesus sabiam que os discípulos de João oravam e eles agora ficam curiosos e perguntam a Jesus: Jesus, os discípulos de João oram, por que nós não oramos? E é sob essa perspectiva que Jesus vai ensinar os seus discípulos então o modelo de oração. E aí Jesus começa dizendo: quando vocês orarem, vocês vão orar assim. Está aí em Mateus capítulo 6, o versículo de número 9. Ele diz assim: portanto, vós orareis assim. Primeira frase, Pai Nosso. É óbvio que quando eu falo Pai Nosso, você que está me assistindo já deve até ter complementado, mas eu quero falar frase por frase para nós entendermos qual é o contexto e qual é o ensinamento que Jesus quer passar dentro de cada frase. O que Jesus quer dizer aos discípulos quando ele fala Pai Nosso? Sobretudo, Jesus quer mostrar aos discípulos que Deus é Pai.
era costume naquela época de algumas pessoas acreditarem em deuses com Deus minúsculo, deuses que normalmente se barganhava com eles, né? Então, alguns servos do deus Baal, por exemplo, quando iam fazer orações a esse Deus, dizia: mas eu fiz isso, agora você está me devendo isso. E Jesus está querendo justamente introduzir aos discípulos que Deus não é esse ser que lança em rosto as suas falhas, ou Deus não é esse ser que barganha. Jesus está querendo dizer aos discípulos que Deus é um pai que cuida muito bem dos seus filhos. Amém? Eu vou continuar no próximo vídeo, por isso você tem que continuar assistindo para entender melhor os princípios que Jesus quis transmitir através dessa oração. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se, compartilhe o vídeo. Um abraço, Deus abençoe!